A pauta da semana. Olá, saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Estamos iniciando o programa Pauta da Semana. Vamos fazer um balanço dos principais acontecimentos, análise das notícias e dicas para sua agenda. Eu sou a Sandra Bittencourt, estou de volta e agradeço a sua companhia. No programa de hoje, milionário pró-Trump, Abelardo de la Espriella, o novo presidente da Colômbia, indica expansão da direita nos países latino-americanos. Vitória deu esperança para a direita brasileira se sair bem em outubro. Vamos conversar com o cientista político Lucas Berti. Nos comentários de hoje, Eduardo Leães nos traz detalhes do 17º Congresso Estadual do Ministério Público em Gramado. Tamara Costa, no Minuto do Turismo, destaca a Feira de Inverno de Flores da Cunha. A Delicel nos responde: como se cuidam os velhos do Brasil? E no meu comentário, depois do sufoco contra o Marrocos, vitória da seleção brasileira virou festa e piada na internet. E Vini Júnior já é unanimidade. O nosso Pauta da Semana está imperdível. Fiquem com a gente. O milionário pró-Trump, Abelardo de la Espriella, é o novo presidente da Colômbia. Ele venceu o adversário Iván Cepeda, representante da esquerda, com 49,65% dos votos contra 48,71%. Em números absolutos, a diferença não chega a 250 mil votos. O resultado representa uma guinada política no país após o mandato de Petro, o primeiro presidente de esquerda da história colombiana, eleito em 2022. Mais do que isso, aponta para uma onda ultradireitista já observada em outros países das Américas, como Estados Unidos, El Salvador, Argentina, Equador, Chile e Peru. Esse movimento não passou despercebido nas redes sociais brasileiras. A vitória do colombiano foi comemorada como libertação da esquerda em grupos da direita. Mas democratas lamentaram a ascensão da ultradireita. Com a vitória de Espriella na Colômbia e de Keiko Fujimori no Peru, a direita passará a liderar 7 dos 12 países da América do Sul, todos alinhados a Trump. Nossa soberania como continente estará ameaçada? Conversamos agora com Lucas Berti, que é cientista político, mestrando em ciência política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador executivo do Grupo de Relações Internacionais e Sul Global e pesquisador do Observatório Político Sul-Americano. É um prazer conversar contigo, Lucas. O quadro parece que pintou de outra cor agora, na maioria aqui das disputas que estavam sendo travadas aí nos últimos anos, as disputas eleitorais. É um novo fôlego para a direita, é uma tendência? Lucas, o que tu nos esclarece sobre essa nova situação? Sandra, boa noite a todo mundo que nos escuta. É um cenário um pouquinho complicado para o nosso continente, né? Especialmente quando a gente pensa, como tu bem colocou aí na introdução, que agora são 7 países na América do Sul governados pela direita e extrema-direita, né? A grande maioria deles pela extrema-direita, e um momento de isolamento para países governados pela centro-esquerda, né? O caso do Brasil, Uruguai, Guiana, Suriname e Venezuela, né, com maior destaque a Brasil e Uruguai, por serem mais economicamente ativos na região e por, enfim, historicamente também ocuparem posições de destaque na nossa região. Então, Sandrinha, é um momento
é difícil para o nosso continente, né? Como também colocado aí agora, o Abelardo de la Espriella ganhou na Colômbia com uma margem muito apertada, né? De menos de 1 ponto percentual, e a Keiko Fujimori finalmente ganha no Peru depois de 3 tentativas, 3 chegadas ao segundo turno, 3 chegadas e 3 votações muito apertadas, né, de aí 0,2 pontos percentuais, uma diferença muito pequena, e agora ela leva então a eleição agora matematicamente eleita, né, o resultado Sim. oficial não foi proclamado devido enfim, a recontagem de votos, alguns problemas que aconteceram durante o segundo turno, mas aí representa justamente então esse momento de retorno da extrema-direita, retorno da direita, mas ascensão da extrema-direita aos governos e num momento um pouco diferente porque eles estão sendo eleitos pelo voto, né? Então não é um momento distinto, né, da chegada desses governos nos anos 70 e 80, por meio de ditaduras militares patrocinadas pelos Estados Unidos, né, naquele momento de suposto combate ao comunismo, enfim, né, e aí depois na virada, quando a gente pensa um pouquinho mais recentemente após a redemocratização, o neoliberalismo muito forte na nossa região, também patrocinado pelos Estados Unidos, com aquele lema, né, "There is no alternative", não há alternativa, então o mundo devia ser neoliberal. Esse projeto fracassa, né, pela primeira vez, por via democrática, a esquerda chega ao poder ali nos anos 2000, inaugurando o que a gente conhece como Onda Rosa, né, um termo mais popular, ou ascensão de governos democráticos, governos progressistas, inaugurado com a eleição de Hugo Chávez na Venezuela em 1998. Então a região passa, né, existe uma reviravolta grande depois do fracasso dessas promessas neoliberais, e a esquerda chega ao poder, então, em vários dos países da região, né? Então, é Venezuela, é Brasil, é Argentina, é Uruguai, é Chile, é Bolívia, né? Então, diversos países passam por essa ascensão de governos progressistas, né? A Colômbia é um pouquinho diferente, né? A Colômbia, como tu bem colocou também, Sandrinha, na introdução, a Colômbia passou aí pelo seu primeiro governo de esquerda ao longo da história, né? Então, o Gustavo Petro, eleito em 2022, foi o primeiro presidente de esquerda que a Colômbia teve. E isso representou aí uma mudança no cenário colombiano, né? Especialmente no alinhamento aos Estados Unidos. Pensando que a Colômbia é patrocinada, né, financeiramente pelos Estados Unidos há muitos anos, né, devido à existência de grupos terroristas ali dentro da Colômbia, como, por exemplo, as Farc, né? Então, os Estados Unidos, sem dúvida alguma, ao longo de toda a existência da humanidade, mas mais ainda durante esse segundo governo do Trump, com os olhos e os dedos na América Latina e na América do Sul, né? Então, essas duas eleições, especialmente Colômbia e Peru, que aconteceram agora nesse mês, representam justamente uma possibilidade de maior alinhamento da região aos interesses estadunidenses, né, aos interesses de Donald Trump. E recolocam sobre o Brasil, sobre a eleição brasileira este ano, uma importância ainda maior. Eu queria abordar duas questões contigo, Lucas. A primeira, né, que tu ressaltas, a ultradireita, ou a direita, às vezes capturada pela ultradireita, né, enfim, que demonstra ter mais vigor e mais base eleitoral para se movimentar, né, retornam pelo voto, né, democraticamente. Mas há muita dúvida e muita reclamação das manipulações. Os Estados Unidos lá atrás atuava colocando, né, seus exércitos, seus armamentos. Hoje existe talvez uma forma mais refinada de atuação, que é modular a opinião pública a partir, né, das redes digitais. Isso foi feito de maneira muito eloquente na Colômbia nesta última eleição. Mas, ao mesmo tempo, essa é a primeira questão, né? Se existe essa tal dessa guerra híbrida realmente consegue, né, manipular as vontades. Mas, de todo modo, a gente também não pode atribuir, e seria arbitrário demais dizer isso, atribuir a vitória, né, de forças da direita, da extrema-direita, apenas à manipulação midiática, manipulação algorítmica.
né? Talvez seja uma tendência, né, das pessoas também que se afastam do progressismo, e o progressismo não tem a oferecer o que as pessoas estão desejando neste momento. Então a gente fica com esses 2 pontos de análise aí para nos ajudar a esclarecer. Perfeito, Sandra. Isso é muito importante. Sem dúvida alguma, a manipulação de vontades, ela existe e, especialmente nesse último milênio, né, com esse advento de redes sociais, agora mais ainda inteligência artificial, essa algoritmização de tudo, mas, sem dúvida alguma, isso molda também preferências de eleitores, né? E isso a gente já sabe, isso é sabido, né? Agora, nessa questão mais política, digamos assim, né, da preferência do eleitor, assim, olhando para dentro do seu país, olhando para números, demonstra, sem dúvida alguma, nesses todos os países, em todos esses países onde a ultradireita tem chegado, o descontentamento do eleitor com a política geral, né? Por exemplo, o Peru é um caso que é emblemático, né? São 8 presidentes em 10 anos, Keiko será a 9ª presidente, né? Em uma situação normal, onde não tivesse essa crise institucional tão grande, Keiko seria a 3ª presidente, né? Então, o eleitor peruano, sem dúvida alguma, sente, né, essa descrença na política institucional e na mudança através da política institucional, né? Porque percebe, poxa, o meu voto é desrespeitado, eu voto nesse candidato, esse candidato é eleito e meses depois ele é derrubado pelo Congresso, né? Aí durante o governo da Dina Boluarte, no ano passado, que se estendeu de 22, né? Dina era a 2ª vice-presidente do Pedro Castilho, que foi derrubado. Dina assume, depois cai, mas ela dura aí 2 anos e meio, quase 3 anos no governo, com cifras de reprovação, de desaprovação acima de 95%. Né? Isso, então, mostra como a população não acredita no presidente e o Congresso também com cifras acima de 90% de desaprovação. Aí o outsider, o que aparece como antissistema, dá uma resposta que parece convincente. Perfeito. E a pauta da segurança pública, né, Lucas? Que essa aí é inescapável. Esse é o debate fundamental, Sandra. Colômbia e Peru, a segurança pública foi definidora de voto, né? A gente, na ciência política, nas nossas áreas correlatas, né, economia, ciência política, RI, a gente fala muito no voto econômico, né? Como uma recompensa, uma punição ao governante. A economia está indo bem, provavelmente o presidente é reeleito. A economia está indo mal, provavelmente o presidente não será reeleito ou não elegerá sucessor, né? Agora a gente está num momento, e no Brasil inclusive, né? Por exemplo, se a gente pensa no estado do Rio, né, em lugares onde a segurança pública é um debate mais forte, ela está definindo voto, sem dúvida alguma, né? É o caso da Colômbia, é o caso do Peru. A Keiko é filha, isso é importante da gente falar, Keiko Fujimori é filha de Alberto Fujimori, ditador que governou de 90 a 2001, que depois foi preso, condenado por crimes contra a humanidade, né? Então, foi um momento de duríssima repressão no Peru, com morte, com tortura, né? Então, esse discurso volta, e esse discurso é muito fácil de captar massa, né? É justamente esse descontentamento num discurso que promete soluções simples, ou nem sempre simples, mas soluções duras, né? Então, foi o caso do Milei na Argentina, é o caso do Kast no Chile, né? É o caso do Rodrigo Paz na Bolívia, que está enfrentando um momento muito difícil também, internamente, né? E, sem dúvida alguma, os casos do Spriella na Colômbia e da Keiko sendo eleita agora no Peru, né? E esse momento, Sandra, também de alinhamento aos Estados Unidos com esse discurso de combate ao narcoterrorismo, de tentativa de interferência na soberania dos países, né? De muitas vezes olhar para os países falando, vai ter base militar, vai ter meu exército aí, se tu quer continuar com o apoio dos Estados Unidos, vai me acatar, não é nem vai dialogar, não, vai ouvir e vai fazer da forma que eu quero, né? Então, com certeza essas questões vão fazer parte aqui do repertório da nossa campanha, né? Tu apostarias nisso para a gente encerrar?
Sem dúvida alguma, né? Já vem fazendo parte, a gente já vê candidatos indo aos Estados Unidos, né? Especialmente o presidente agora, o presidente foi há um tempo aos Estados Unidos e o candidato filho do ex-presidente, né? O Flávio Bolsonaro também indo aí fazer uma demonstração de que a região está passando por esse momento de interferência dos Estados Unidos. Tá muito bem, muito obrigada, Lucas. A gente vai ficar atento, te convido já para voltar outras vezes. Obrigada pelas tuas informações, nos ajudar a refletir sobre esse novo mapa que se desenha aqui na América Latina. Conversei com Lucas Berti, cientista político, mestrando em ciência política, confortavelmente no calorzinho do Rio, enquanto a gente está aqui no frio, né, Lucas? É isso aí, Sandra. Obrigada, abração para ti. Obrigado, Sandra. Abraço a quem nos escuta. E agora vamos dar um giro com os nossos comentaristas. Começamos pelo super repórter Eduardo Leães, que nos traz informações sobre o 17º Congresso Estadual do Ministério Público, que será realizado de 5 a 7 de agosto em Gramado. A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul promove de 5 a 7 de agosto no Iche Serrano Resort em Gramado o 17º Congresso Estadual do Ministério Público. O congresso terá como tema o MP e o desafio da inovação, a ética e a segurança no uso das novas tecnologias. O presidente da associação, promotor Fernando Andrade Alves, nos fala como estão os preparativos para o evento, doutor Fernando. Bom, é sempre bom comentarmos um pouco sobre a atuação aqui da nossa associação e sobre a forma de enfrentamento e a forma como nós abordamos os temas que envolvem o Ministério Público. Então, de 2 em 2 anos, nós realizamos o Congresso Estadual, chegamos na 17ª edição e, neste momento histórico, vamos enfrentar, então, os desafios da inovação e os seus efeitos, os efeitos das novas tecnologias, a ética no uso das ferramentas tecnológicas na atuação do Ministério Público. Esse tema ele é o tema do momento, né? O tema que todas as corporações, todas as organizações, todas as carreiras estão enfrentando, mas nós queremos enfrentá-lo de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos abordar não só a tecnologia, mas sim a forma como a crise interinstitucional, a crise de valores, a crise de pertencimento e de representatividade em geral tem afetado essas carreiras. Então nós vamos, principalmente nas carreiras do sistema de justiça. Então nós vamos abrir o nosso congresso, né, a parte científica do nosso congresso, nós vamos abrir na quinta-feira pela manhã com a palestra do jurista Miguel Reale Júnior, que é, né, uma autoridade, né, em matéria de direito, mas que também aborda esses efeitos da tecnologia, a forma de utilização da tecnologia no sistema de justiça. O professor Miguel Reale, então, vai nos fazer uma abordagem sobre esses anos todos, pós-Constituição de 1988, né? Vamos chegar a quase 40 anos, né? 38 anos de Constituição, vai nos fazer refletir sobre como que as instituições previstas na Constituição, as carreiras constitucionalmente previstas para exercício de parcela, então, da autonomia do Estado, uma delas, então, o Ministério Público, como se houveram essas carreiras e se a Constituição está realmente sendo cumprida pelo sistema de justiça, pelos tribunais superiores, pelas carreiras e pelas instituições que a formam. Então, nós vamos abrir com um jurista para tratar do momento atual, momento de crise atual, e das oportunidades que esses momentos nos entregam e nos possibilitam. Quem quiser participar do Congresso, como deve proceder para se inscrever, doutor Fernando Andrade Alves? O Congresso ele é exclusivo para membros do Ministério Público, né, do Brasil inteiro. E ele envolve, então, além dos promotores de justiça aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele recebe representantes de todos os estados. O nosso congresso ele acaba sendo um momento de revista mesmo, de revista do Ministério Público, de reflexão sobre o que faz, o que pensa o Ministério Público e o que planeja o Ministério Público
para esse futuro próximo que nos envolve, que nos espera. Então nós vamos ter a presença de promotores de justiça de todo o Brasil, de procuradores de justiça de todo o Brasil, e também a presença de conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Leães. Meu comentário de hoje é sobre o clima da Copa do Mundo nas redes sociais. A estreia do Brasil por 1-1 com o Marrocos foi um choque de realidade e virou meme instantâneo. O que bombou? Vini Júnior salvou o Brasil. Torcida invadiu o Instagram do Ancelotti pedindo a entrada do Endrick e criticando a escalação. Já na partida com o Haiti, a internet respirou. Destaques para Matheus Cunha e Vini Júnior. Galera continuou cobrando titularidade para o Endrick. No jogo desta semana contra a Escócia, uma curiosidade bizarra virou meme e piada. Uma vidente, a avó baiana, previu abdução em massa durante o jogo. A vibe nas redes foi a seguinte: Vini Júnior é unanimidade, Endrick é o xodó que todo mundo quer ver. E Ancelotti está sendo testado a cada escalação. Neymar divide opiniões. Lucas Paquetá divide também, entre que mereceu pelo gol, mas que é uma aposta arriscada. Depois da previsão de OVNI no jogo contra a Escócia, a galera tá zoando. Vão abduzir o Neymar se ele não jogar bem. O aeroporto de Miami também entrou na brincadeira, vejam só. O fato é que a alegria de ver o Brasil melhor tomou conta. É isso aí, vamos torcer. Agora é a vez do comentário de Adeli Cel. Como se cuidam dos velhos no Brasil? Meu compromisso é, a cada semana, fazer um pequeno relato da questão da pessoa idosa no Brasil. Estou numa aventura Brasil adentro, saí de Porto Alegre no domingo, final do dia, estou indo a Santarém, no Pará. Eu mapeei nas cidades por onde eu vou passar ou ficar, como Santarém, Altamira, Marabá, Anápolis e Uberlândia, fazer visitas àqueles locais que eu encontrei na internet que trabalham ou que tratam de questões da pessoa idosa. Porque o que a gente tem visto ultimamente, que eu tenho lido, são muitos os problemas que se avolumam, apesar de que agora existe esse projeto do governo federal de ajudar principalmente aquelas pessoas que precisam de cuidados especiais, o que é um avanço significativo. Mas a minha ideia é verificar o que essas cidades, na outra banda do país, né, estão fazendo por essas pessoas, para saber quais os programas que tem, quais os projetos que tem, até porque a gente sabe que é um descompasso de um lugar para outro. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos metade dos municípios cujos conselhos municipais da pessoa idosa não estão em funcionamento. Logo, o fundo municipal não existe, não está em funcionamento, não podem ganhar os recursos de fundo a fundo, que vem do governo federal, governo estadual, e também não vão poder recolher a famosa percentagem do imposto de renda, que é muito importante. Se o prefeito, os secretários, os vereadores fizessem um esforço, só do imposto de renda em cada cidade teriam condições importantes de ter um recurso mais importante para cuidar das pessoas idosas. As chamadas casas-dia, que começam a ser implementadas no Rio Grande do Sul, é um avanço significativo. Na semana passada eu participei do 6º Congresso Nacional de Gerontotecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fui chamado para discutir as mudanças climáticas e a pessoa idosa, porque com as enchentes que nós tivemos em 2024, nós tivemos grandes problemas nos abrigos, não havia uma distinção e um tratamento adequado para as pessoas idosas. Foi exatamente o voluntariado que fez esse esforço monumental de dar as mínimas condições de dignidade para a pessoa idosa. Então, eu prometo que já na próxima semana devo ter algumas notícias mais quentes aqui do norte do país, especialmente a questão aqui de Santarém, que estou chegando nessa madrugada, Marabá e Altamira.
Tamara Costa Pereira no Minuto do Turismo. A 37ª Feira de Inverno de Flores da Cunha está movimentando a região com compras, gastronomia, cultura e turismo. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Guaíba. O inverno gaúcho combina perfeitamente com turismo, gastronomia e boas oportunidades de compras. E é exatamente essa experiência que a 37ª Feira de Inverno de Flores da Cunha oferece ao público. O evento vai até 5 de julho, sempre aos sábados e domingos, no Parque da Vindima Eloy Kunz, reunindo mais de 70 expositores de diversos segmentos, entre eles malhas, confecções, calçados, artigos para o lar, artesanato, móveis, vinhos e produtos coloniais. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Além das compras, a feira proporciona uma programação voltada para toda a família, com atrações culturais, shows musicais e uma rica oferta gastronômica típica da Serra Gaúcha. É um convite para aproveitar o frio da estação em um ambiente acolhedor e repleto de tradições. A Feira de Inverno já faz parte do calendário dos grandes eventos da Serra e contribui para movimentar a economia local, fortalecer o turismo regional e valorizar os empreendedores que encontram no evento importante vitrine para seus produtos. Para quem procura um passeio diferente, neste fim de semana, Flores da Cunha oferece uma excelente opção, unindo compras, lazer, cultura e os sabores que fazem da Serra Gaúcha um dos destinos mais acolhedores do Rio Grande do Sul. O turismo não nos leva apenas a novos lugares, ele nos aproxima de novas experiências, novas pessoas e novas histórias. Desejo a todos um excelente fim de semana e até o nosso próximo encontro. Toda semana nós temos as pautas do Brasil e do mundo que repercutem nas nossas vidas e as pautas da semana que fazem a nossa conexão com o mundo. Na mesa de áudio, Daniel Zucco e Cleiton Lopes. Ficamos por aqui, foi um grande privilégio ter a sua atenção. Até a próxima semana. Você ouviu a Pauta da Semana.